Ai, ótimo. Muito bom, Maria Cláudia. Obrigada pela presença com a gente, viu? Obrigado, Maria Cláudia. Muito bom Mas, pelo convite. estarmos juntos aí novamente. A E gente. Vai, fala, Guilherme. não, eu ia falar só que as perguntas ficaram muito boas. O que você achou, Maria Cláudia? Para mim tá ok, tá tranquilo. Como é que vai ser só a lógica aqui? Vocês vão me apresentar, eu começo a falar, depois a gente pergunta. Então, então, bom dia mais uma vez, pessoal. Que bom estar aqui. Um bom dia e um agradecimento especial à Maria Cláudia, que vai ser apresentada daqui a pouco pela Beth. Prazer muito grande estar com vocês em mais esse café da manhã da DCE. Lembrando que aqueles que não têm tanta proximidade, conhecimento da DCE, que é uma associação trazida ao Brasil em 1961, fundada na Bélgica em 1932, que tem basicamente os princípios da doutrina social da Igreja a serem dissimuladas, a serem dissipadas e fomentadas dentro das nossas empresas, buscando sempre o bem comum, a justiça social, um diálogo fraterno entre líderes, que é isso que basicamente a doutrina social da Igreja, Rerum Novarum, e agora com a nova encíclica do Papa Leão XIV, sobre inteligência artificial, trazem para a gente, né? Então é isso que a gente, esses são os princípios da DCE e para isso que a gente está aqui presente no mundo todo, né, através da Uniapac, e aqui no Brasil, através da DSE Brasil e em São Paulo, a DSE São Paulo. É um prazer muito grande estar com vocês. Eu vou passar a palavra para a Beth, que vai fazer uma rápida apresentação da Maria Cláudia e nós vamos seguir. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Beth, por favor. Obrigada, Guilherme. Bom dia, pessoal. Agradeço também a presença de todos, em especial da Maria Cláudia. E hoje, assim, o tema fala por si só, né? O que a gente vai ouvir aqui da Maria Cláudia é como é que ela lidera a Veleda, qual é o propósito dessa empresa que é tão admirada, né? E como é que eles promovem a sustentabilidade do negócio. Então, acredito que será uma manhã muito rica para todos nós, de reflexões e trocas. Eu vou pedir para a Maria Cláudia mesma se apresentar rapidamente e depois a gente vai fazer essa nossa conversa de hoje em forma de perguntas e respostas. E eu tenho algumas que a gente preparou e a gente, como sempre, reserva os minutos finais, uns 15 minutos finais, para que todos também possam trazer suas questões e poder absorver aí um pouco dessa experiência da Maria Cláudia. Então, Maria Cláudia, se você pudesse apresentar rapidamente. Claro. Bom, obrigado primeiramente pelo convite. É, eu gosto de falar, então eu espero que eu não fale muito, que a gente consiga fazer essa troca, mas eu estou muito contente de poder falar um pouquinho da minha experiência, quem eu sou e o que que a gente pode fazer junto para criar realmente um ambiente mais fraterno, mais livre e que impacte positivamente o mundo, né? Nessa jornada que a gente tem que é a vida. Bom, vou me apresentar rapidamente. Eu sou Maria Cláudia Vilabuim Pontes, eu tenho 56 anos. Tenho um filho, tenho 11 cachorros, moro numa chácara em Vinhedo, não moro mais em São Paulo, por uma decisão minha de qualidade de vida, de fato. Sou farmacêutica de formação, vim para São Paulo com 17 anos, fiz farmácia na USP e meu primeiro emprego foi num balcão de uma farmácia em Pinheiros. Depois disso, eu migrei para uma área técnica na Natura, trabalhei na área de garantia de qualidade na Natura, e de repente fui alçada, a fazer um estágio fora de perfumaria, que é a minha grande paixão. Acabei voltando para o Brasil e entrei numa área de indústria farmacêutica, por ser farmacêutica, de novos produtos.
E nessa minha entrada na área de novos produtos, eu tive a oportunidade, diria que uma oportunidade, um presente único na minha vida, que foi participar do lançamento de genéricos, medicamentos genéricos. Estou falando aí da data de 1999. Eu acabara de fazer um lançamento de uma linha de dermocosmético nessa empresa que eu estava, já estava na área de marketing e novos produtos. É, foi muito bom e o meu chefe falou, Maria Cláudia, a gente queria entrar nesse segmento de genérico, está começando a se falar disso, não sabemos como será, mas a gente viu que você fez um trabalho bom na dermatologia, no dermocosmético, e a gente gostaria que você participasse, ajudasse a gente a fazer o que a gente chama de go-to-market, né? A estruturação do plano de negócio. E assim, me acendeu uma luz, eu falei, caramba, eu quero. Porque eu vislumbrava, e eu acho que esse é o tema da nossa conversa hoje. Eu tinha nesse momento em torno de 28 anos, mais ou menos, menos de 28, já nem me lembro. 28, 99. Falei, é uma oportunidade única de eu poder permitir, através do meu trabalho, acesso às pessoas, ao meu país, de medicamentos de qualidade comprovada, porque tinham outros medicamentos, mas medicamentos de qualidade comprovada, eficazes, porque tinham que ter testes de bioequivalência, a um preço mais justo. Eu vou fazer isso aqui virar. Então, eu acho que essa é a primeira mensagem, né? Todos nós que estamos aqui, a gente está nesse lugar de privilégio. Principalmente se você ascende na pirâmide econômica, né? Se você é não base da pirâmide, mas topo. A nossa responsabilidade é fazer que essa pirâmide social se torne mais um quadrado do que de fato uma pirâmide. E aí eu trabalhei assim incessantemente, participei de todos os lançamentos, de toda a estratégia, inclusive se tornou uma bandeira social do Serra, o que foi muito bom. Mudou o ganho do mercado, que antes era no médico, para a farmácia. Dou só um exemplo para vocês. A Raia tinha 70 lojas quando a gente começou o genérico, hoje a Raia deve ter umas 3.500 lojas, porque mudou a dinâmica do mercado. E as indústrias farmacêuticas locais, que era uma que eu trabalhava, inclusive, cresceram muito. Era um ambiente que era dominado pelas multinacionais e acabou se mudando e deu oportunidade para que essas nacionais trouxessem produtos, como eu disse, de qualidade, a preço mais barato, onde o varejo também ganhava, mas principalmente a população começou a ter acesso a produtos que ela poderia pagar mais barato, sem prejudicar e fazendo efeito para a sua saúde. Então, isso é só para mostrar assim, um exemplo, e a gente às vezes esquece disso. No nosso lugar de privilégio, o que que a gente pode fazer? Bom, minha jornada com genéricos durou quase 20 anos. Depois eu saí dessa nacional, fui para uma multinacional, compramos a Medley, que foi vendida esse ano, infelizmente ou felizmente, para uma outra empresa farmacêutica, e eu migrei para onde eu estou hoje. Eu estou há 10 anos na Veleda. Espero que vocês sejam meus consumidores. Quem não conhece a Veleda, depois eu faço uma propaganda. E por que que eu vim para a Veleda? Eu entendia que eu havia feito minha contribuição e eu queria fazer algo novo. E quando eu soube da história da Veleda, vou daqui a pouco compartilhar com vocês, falei, isso daqui é uma história que eu quero contar. Esse tipo de valor que está atrás dessa empresa são os valores que o mundo pede, o mundo precisa. E a despeito de ser uma empresa muito pequena, principalmente no Brasil, é pequena lá fora, é uma empresa suíça, mas no Brasil é muito pequena. Eu falei, tem aqui um storytelling, tem valores, tem um alicerce, e eu quero contar isso para o mundo, eu quero beneficiar as pessoas com este tipo de pensamento, com este tipo, de valores intrínsecos na empresa, porque a gente precisa disso, as pessoas precisam, né? Vocês sabem, todos nós, que o mundo está doente, saúde mental ou saúde emocional, eu nem sei qual é o nome, né? É o principal ponto que a gente tem que aprender, que a gente tem que superar nessa vida. A vida não é fácil. E eu, através da Veleda hoje, consigo, de alguma maneira,
trazer valores, trazer exemplo e beneficiar pessoas com produtos também de alta qualidade, que não agridem o meio ambiente e que impactam positivamente não só a sociedade, mas também o mundo como um todo. Então, basicamente, essa é a minha jornada na Veleda. É, eu acho que é isso, Beth. Assim, de Perfeito. apresentação, mas eu posso falar um pouquinho mais sobre algumas coisas que eu acho que são importantes no dia a dia. Vou só destacar até um que eu acho que é bem interessante, né? É, o mundo precisa mais, eu acho que cada vez mais, e as novas gerações, vocês têm colaboradores mais novos ou filhos, a gente está buscando esse sentido, está buscando ter um propósito. Fala-se muito de propósito, né, hoje. O que que é propósito? É você, de fato, ter, exemplificar sua vida nos valores que você acredita. Achar que aquilo ali tem um objetivo. E volto sempre a falar isso. A nossa vida é finita, né? Pelo menos nesse momento aqui na Terra. Então a gente tem que pegar esse presente e fazer o melhor que você puder para de fato você ter um legado. Então, a questão de você ter uma paixão com perseverança, que seja para fazer o bem, a despeito de que o mundo todo está numa outra direção. Mas essa fé, essa certeza e esses valores, eles se sustentam ao longo do tempo. Então, acho que essa é uma mensagem que é super importante. Não é fácil ser diferente. Muito pelo contrário, é muito difícil ser diferente. O efeito manada é o efeito mais fácil do mundo. Mas o efeito manada não te leva a nada, não te diferencia e cada vez mais vai te dar um vazio, porque você não é você, você é esse todo que se mesclou. Então, eu acho que essa é uma mensagem que eu gostaria também de deixar claro. E aí, eu acho que eu estou aberta às perguntas, Beth. Não sei se quer que eu fale um pouco mais, a gente, Tá. né? Falei, eu gosto de falar, eu posso falar bastante. Ótimo. Você já está respondendo algumas, na verdade, tá? Então eu vou É, aqui olhando e vou te fazendo as complementares. Você já falou um pouquinho da própria Veleda, né? E é uma empresa que desperta bastante interesse e curiosidade. Como é que se descreveria rapidamente a cultura da Veleda? Como é que as decisões se traduzem, né, dentro dessa cultura? Que forma de liderança que faz sentido para a Veleda? Tendo em vista a perfeito. própria Bom, filosofia antroposófica, né? perfeito. A Veleda é uma empresa suíça, foi fundada pelo Rudolf Steiner, que foi o desenvolvedor da filosofia, um filósofo antroposófico, que entende que o homem é um ser em constante evolução, não só o homem como parte da natureza, como parte do mundo, como parte do cosmo, como parte do microcosmo, né? Nós somos todos natureza e nós todos estamos conectados. Então, nada que você faça no mundo não tem efeito. Tudo tem um efeito, porque a gente está conectado. E isso te dá, de novo, uma responsabilidade muito grande, porque nós, homens, né, seres humanos, a gente tem essa individualidade, a gente tem esse livre-arbítrio, né, entre aspas, porque muita gente vai nesse efeito manada, que eu mencionei antes, mas a gente tem a possibilidade de pensar passado, pensar e construir futuro e, claro, estar no presente. Então, essa consciência que eu vou chamar, eu não vou entrar muito no detalhe da antroposofia, senão eu vou ter que dar uma aula aqui, vai mudar o foco da conversa, mas esse pensar, essa clareza é que nos dá, nos diferencia dos outros reinos, né? A gente, quero só exemplificar, eu tenho a fortaleza de uma pedra. Eu tenho o meu osso que fica na terra quando eu morro. Eu tenho a respiração de uma planta que faz as trocas, que é o meu corpo etéreo. Eu tenho os instintos de um animal, paixões, raiva, fome, desejos. Eu tenho isso. E eu tenho a minha unicidade de ser humano e poder pensar. Então, isso é o que me faz diferente. E através desse ser,
desse dom, né, dessa hierarquia que eu tenho, eu posso e devo agir em acordo aonde eu estou. Então, de novo, tudo que eu faço, ele vai reverberar de alguma maneira, seja para o bem ou seja para o mal. E muitas vezes a gente faz o bem e não é o certo. E muitas vezes a gente faz o mal e é certo. Não que o mal seja certo, eu vou parafrasear, mas a gente dá o que a gente tem de consciência. Então a gente tem que buscar a cada dia se autodesenvolver, a aprender, a perceber, a estar acordado, estar desperto pelo efeito das suas ações no seu dia a dia. Então, basicamente é isso. Só que a antroposofia em si, e eu acho que isso é legal eu falar, é uma ciência espiritual mesmo. Eu não gosto de falar de espiritual porque às vezes liga à religião, mas é que nós somos mais do que matéria. Nós somos espírito também, espírito eterno, ou cada um interpreta do jeito que seja, mas a gente tem um lado espiritual que muitas vezes, ou a maior parte das vezes, a gente esquece. A gente acha que é matéria. Então eu vou atrás do materialismo, eu vou atrás das conquistas, eu vou atrás da destruição, da competição, e eu esqueço dessa dimensão nossa espiritual que se alimenta de outras coisas, que se alimenta desse desenvolvimento, da beleza, da harmonia, da fraternidade, da liberdade, da criação, porque a gente está vivendo uma experiência 100% material. Então, te respondendo, Beth, a Veleda, ao crer em tudo isso, ela sabe sim que ela precisa crescer. Porque você é como o sangue tem que circular para você crescer. Até porque, para você manter essa filosofia existente, você vive uma experiência material na Terra. Então, sim, você tem que crescer. Mas você tem que crescer a custo do quê? A destruir a natureza? A usar pesticida que mata as abelhas e que destrói o solo? A você explorar os seus trabalhadores porque o seu acionista quer ganhar muito lucro, porque ele quer um jato novo para andar não sei o quê? Né? Então tem limites. Esse crescimento ele tem que ser equacionado com essa harmonia, com esse bem comum à maior parte do planeta, das pessoas, da sociedade e também da empresa. Então é uma equação, né? A gente às vezes erra na mão, mas a gente precisa crescer de uma maneira consciente, de uma maneira responsável. Muito bom. Então, diante disso tudo, como é que você descreveria os principais valores da Veleda? Que é aquilo assim, aqueles que são inegociáveis diante de uma decisão que você tem que tomar, que seja uma decisão que te apresenta um dilema, né? Que valores norteiam vocês? Veja bem, essa é a cultura da Veleda. Cada gestor interpreta essa cultura e vai agir localmente. Então, eu estou falando da Suíça, tem isso como framework, né, como cultura. Aqui no Brasil, somos latinos, a gente tem um pouquinho diferente porque é adaptado à cultura local, né? O alemão é distinto do brasileiro. Então, eu vou falar de mim como sendo líder dessa empresa há 10 anos. Para mim, ser humano é o mais importante. Eu trabalho para pessoas, através de pessoas e para pessoas. Então, esse olhar daquela pessoa que está na minha frente, né? Eu estou olhando agora, estou vendo você, Beth, e entender a sua necessidade. E mesmo se eu tiver que falar alguma coisa que você não goste, mas eu ter respeito, eu reconhecer essa divindade que você tem, eu te reconhecer como pessoa. Então, a gente não abre mão deste trabalho e desse respeito um a um. A pessoa errou? Não tem problema. A gente tem uma conversa clara e de adulto, né? A gente não quer o vitimismo, a gente tende a ser um país mais latino, sofredor, então a gente chama sempre para conversas adultas. A gente gera esse ambiente de total transparência entre os colaboradores. Então a gente fala o que tem que ser falado, sempre de uma maneira respeitosa, né? Eu falo, a gente não admite falta de respeito, nenhum tipo de assédio. Hoje a gente fala da NR1, né? Que é mais
uma necessidade das empresas, e a gente está muito confiante, especificamente nesse caso do RMR1, porque a gente tem um ambiente de segurança. Hoje fala-se de segurança psicológica. A gente tem um ambiente de abertura, de transparência, e de segurança, e cada colaborador deveria ou é estimulado a entender que nenhuma decisão é tomada de uma forma arbitrária, que a gente sempre leva em conta o colaborador, a pessoa e o benefício para eles. Quando eu entrei na Veleda, quero só te dar um exemplo. A gente era, como eu falei, uma empresa muito, muito pequenininha. E quando você é muito pequenininho, você não tem dinheiro para nada. Falou, meu Deus do céu. Mas fizemos lá um mapeamento para entender o que que precisava ser feito na Veleda. Deixei uma caixinha de sugestões para mim e a gente foi vendo. E eram coisas, Beth e colegas, tão básicas. Então a gente veio trabalhando cada vez mais e comunicando, e trabalhando e comunicando, e sempre nessa mensagem. O nosso crescimento não é para o acionista andar de jato, é para a gente poder ter capacidade de se desenvolver, de trazer mais recursos, e ao trazer mais recursos, melhorar o salário de vocês, melhorar os benefícios e criar um ambiente mais acolhedor, mais respeitoso, para que de fato as pessoas sintam orgulho e queiram trabalhar aqui. É gerar esse ciclo positivo, né? Não sei vocês, mas quantas empresas tem aí que os funcionários odeiam o lugar onde trabalham? Isso eu tenho certeza que ninguém odeia trabalhar na Veleda, muito pelo contrário. As pessoas até podem sair da Veleda porque têm uma oportunidade de ganhar mais, mas todos voltam e falam: nossa, obrigada, Veleda. Então, eu fico muito feliz porque a gente tem esse ambiente bom e um ambiente acolhedor, que é o que hoje, de fato, o ser humano precisa, ter um acolhimento e capacidade de desenvolver suas competências. Então, eu acho que isso, para mim, é inegociável na nossa cultura. De novo, eu não posso falar se o suíço, se o alemão também faz isso. Eu, Maria Cláudia, faço isso e me sinto muito confortável de fazer, porque eu estou dentro da antroposofia que me permite fazer isso. Então, minha mão fica bem pesada nesses critérios e nesses pontos. Maravilhoso, maravilhoso. E aí isso me remete a uma outra pergunta que eu queria te fazer, como você acabou de dizer, né? Respeita-se a cultura dos países, isso é moldado à luz da cultura local, né? Esse estilo de gestão e das próprias pessoas que lideram, desde que estejam alinhados com a filosofia, né? Então, nesse sentido, e até dizendo que assim, nenhum estilo de liderança nasce pronto, né? Nenhuma empresa nasce pronta. Como é que você foi moldando o seu estilo de liderança? Agora eu queria ouvir de você mesma, Maria Cláudia, tendo acertos, tendo erros. Como é que é a Maria Cláudia líder hoje? Vamos lá, é uma boa pergunta. E eu fiquei pensando, porque você me mandou essa pergunta, eu falei, meu Deus, como é que eu moldei? Então, eu vou voltar muito tempo atrás, e algumas, talvez, crenças e que eu aprendi na antroposofia, eu falei, olha, faz sentido. Quando eu era pequena, Beth, tinha por volta de 7, 8 anos, por aí, eu lembro que eu sempre tive essa preocupação com as pessoas. Um exemplo bobo para vocês entenderem. Então, eu estava ali, sei lá, Natal, olhando, esperando o Papai Noel da janela, devia ter uns 8 anos, não 9. E aí eu falava, mas por que que o porteiro do prédio está ali e não está com a família dele, porque eu estou aqui com a família, né? Então, essa chama, essa preocupação com as pessoas sempre foi muito forte em mim. E ela se manteve. Quando eu exemplifico, por exemplo, o caso do genérico que eu trouxe para você, é, essa chama acende mais forte porque eu falo assim, poxa, é a minha oportunidade de fazer alguma coisa para aquelas pessoas. Então sempre tem um chamado. E esse chamado, normalmente a gente esquece, mas é aquele dom de criança que você tem e que você fala, é por aqui que eu vou. Em relação a... Opa!
O meu alarme é para eu não perder vocês. Em relação a eu como líder, primeiro que eu acho que liderança é servir, tá? Liderança não é ficar rico, ganhar cargo e ganhar alguma, se distanciar dos outros. Na verdade, eu sou uma grande facilitadora. Mas o que que eu posso te dizer? Não era tão fácil eu ser uma líder ou eu crescer em posições, porque meu modelo, o meu jeito, não é muito o padrão do mercado. Eu sempre brinco que eu não sou uma executiva padrão, né? Pessoa super bem vestida, vocês não estão vendo, eu tô com o cabelo molhado, não uso maquiagem e trabalho com empresa de cosmético. Piorou, né? É, Mas eu nunca fui aquele perfil distante, politicamente correto, porque essa não sou eu. Eu sou muito espontânea. Eu não sei se vocês acreditam em signo, mas eu sou Mariana com ascendente Áries, Lua em Áries, e eu sou muito dada. Eu falo, sou autêntica, espontânea e sou diferente das pessoas. E aí você pode falar, mas você vai ser rejeitada, porque eu falo de novo do efeito manada. Como é que eu talvez tenha conseguido me diferenciar? Talvez de novo pelo meu nível de consciência, porque eu via coisas, pressentia coisas e conseguia entregar resultado que os meus pares talvez não conseguissem. Então eu começava a ser diferente, ser vista como diferente. Eu falo que eu cresci não é arrogância da minha parte, porque eu era muito boa para entregar resultado, né? Eu fiz a empresa de genéricos que eu comentei para você crescer, se tornou a terceira empresa do mercado de genérico. Eu fui para uma Medley, que era a primeira empresa. Depois eu fui para uma América Latina, compramos mais uma empresa de genérico. E eu sempre consegui entregar, sem sacrificar a minha essência. Claro que molda, quando eu ia para a França, de saltinho alto, de tailleur, cheio de francês, num ambiente super corporativo, você vai aprendendo a se comportar de uma maneira diferente, né? Você faz o rapport, não, aqui eu não posso fazer isso, mas sem perder a minha essência. Então, e isso era bom que eu me permitia, de alguma maneira, ser quem eu era e quem eu sou, mostrar, trazer reflexões, trazer insights que não eram da maioria, porque, de novo, eu me respeitava na minha individualidade, nas coisas que eu pensava e acreditava, e fui avançando na minha carreira. Então, né, hoje na Veleda, quando eu tenho um negócio que fala, não, a gente, né, o ser humano é único, tem o seu lado espiritual, tem o seu lado. Tem que ter respeito, tem ação e reação, eu me sinto tão confortável. Eu falo que bom, existe um lugar onde eu possa existir plena. E aí eu trabalho talvez com mais paixão, com mais propósito. Não que o genérico não me desse, ele me deu muito. Eu sou muito feliz por ter feito o genérico. Mas chega um momento que não é só número, é mais do que número. Então, acho que essa liderança é minha e eu converso com as pessoas e eu tento buscar nelas essa chama que elas têm dentro dela, porque é ali que ela vai brilhar, ali que ela vai se diferenciar e é ali que ela vai contribuir para o mundo e vai gerar um legado na vida dela. Muito bom. E aí isso me faz entender que você sempre se norteou pelos seus valores, né? Existem os Sempre. valores das organizações que a gente trabalha, mas os seus valores sempre nortearam a sua atuação como líder, as suas decisões. E quando a gente não abre mão disso, né, Maria Cláudia, quando são valores que sustentam Isso eu as acho que nossas é decisões. muito. É muito importante você buscar o que faz sentido para você. E, de novo, os valores você aprende com seus pais, com a sua família, Uhum. no seu ambiente, as verdades. E você ter essa certeza, né? De novo, buscar na inspiração, buscar na espiritualidade, buscar na reflexão, buscar na filosofia. Você tem que ter esta consciência, essa autorreflexão e esse autoconhecimento. E né, avançando nisso. Para mim é inegociável. Você sabe, já vivi situações
Eu acho que todos nós vivenciamos isso, onde você vê uma injustiça, você vê algo errado e você se cala. Não pode se calar, porque aí você é conivente àquilo. Então, às vezes, a gente adoece por causa disso. Você está vendo uma coisa, está fazendo uma coisa que não é o que você acredita. Ah, mas eu preciso do meu trabalho. Não, você precisa se respeitar, você precisa criar algo que é nobre, não se entregar ao delito, ao erro, por causa de dinheiro. Então, viu que ali não é um lugar, ambiente propício para você se desenvolver e que é desrespeitoso com o outro, cai fora. Vai procurar outra coisa. Se você trabalha, se dedica, né, se envolve, não vai faltar emprego. Eu sempre falava isso, Beth, desde o meu primeiro emprego. Eu vou, se eu não gostar, se eu perder meu emprego, o emprego não me tem, eu que tenho o emprego. Eu não sou o emprego, eu tenho um emprego, eu tenho um cargo. Se eu perder emprego, eu falo francês, alemão e inglês. Ótimo, eu vou trabalhar na Gaster. Hoje não é bom trabalhar na Gaster, porque a Gaster também teve alguns problemas aí, mas você vai trabalhar de outra coisa, né? Você tem opção de trabalho. Não falta trabalho para quem é dedicado, não falta. Para quem tenha qualificado e qualificação e dedicação depende somente de você, né? Você se dedicar é teu dom. Você se qualificar, Uhum. hoje você tem milhões de coisas para se qualificar de graça. Então não perde esse emprego. O que falta de fato é mão de obra dedicada, qualificada, inteira. Porque as pessoas realmente estão perdidas, estão buscando, sei lá, uma liderança que salve a vida delas, não que ela assuma sua autorresponsabilidade pelo seu desenvolvimento. Então, por isso Uhum, que o mundo está uhum. meio doente, né? Perfeito, perfeito. Eu agora vou te fazer uma última pergunta para poder. Até teria mais, tá? Mas aí eu deixo de dar espaço para o pessoal se manifestar. Então, da minha parte, o que que eu queria saber? Se você imagina, né, a Veleda daqui 10 anos, qual que é o legado que você gostaria que, primeiro, a empresa deixasse para as pessoas, para a sociedade e para o mundo dos negócios? Porque a gente percebe assim, não há tantas empresas no mundo dos negócios que têm essa mesma filosofia, esses mesmos valores. Então, qual que é o seu legado e o legado da Veleda para a sociedade, Maria Cláudia? Perfeito. Gosto da pergunta porque é exatamente isso que nos move hoje, né? E depois eu até quero falar um pouquinho do sistema B para vocês. Eu quero provar que dá para ter sucesso sendo respeitosa, ética e sustentável. Esse é o meu mote, né? Não Uhum. precisa crescer sendo irresponsável, sendo egoísta, sendo altamente materialista, porque, sim, de novo, capital é necessário, desrespeitoso, não sei se eu já tinha falado isso, e destruindo o planeta. Então, para mim, o meu mote é, e aí eu vou de novo falar do sistema B, que é um movimento, fazer bem, ser boa e fazer o bem. Isso é o que eu quero que a Veleda cresça e que fale para outras empresas, sim, dá para fazer isso, dá para incluir sustentabilidade no seu business, no seu DNA, nas suas decisões, sim, dá para incluir o seu colaborador de uma maneira respeitosa, especial no seu jeito de fazer negócio. E sim, dá para colaborar, dá para ser fraterno de uma maneira ética e respeitosa. Então, para mim é isso. A gente tem hoje, só vou abrir esse parênteses, um grupo chamado Sistema B, não sei se vocês conhecem, é um grupo internacional que são empresas, é uma certificadora, na verdade, hoje, e que certifica alguns pilares de atuação das empresas, que são empresas que fazem bem, B de bem, né? Bem para o planeta, para o mundo. Não é só no Brasil, tem no mundo todo, e existem várias empresas que entendem a sua responsabilidade social, ambiental, de governança, financeira, enfim, vários setores, e a Veleda faz parte disso. Eu também hoje estou no board do Sistema B no Brasil, mas são um grupo de pessoas, de empresários,
que se juntam para tentar transformar o negócio, né? Para a gente ter essa consciência que até agora o jeito de liderar mais destruiu, exauriu do que fez crescer, do que deu autonomia. E eu acho que um ponto super importante aqui é a nova geração, Beth, que está entrando no mercado, ela não vai topar o que a gente topou quando a gente entrou. Quando eu comecei, eu falei para você do estilo de liderança, então tinha um modelo de líder, que eu já não era. Hoje, essas novas gerações não querem mais esse líder, elas vão recusar, e inclusive as empresas que agem de uma maneira errada. Então, eu acho Com que é um certeza. chamado, é uma oportunidade para repensar o todo, né? Como é que eu vou criar a minha empresa, que, sei lá, o meu negócio, como é que eu faço a perpetuação disso, né? A perpetuidade disso. Que tipo de liderança que eu tenho que ter? Se eu não perceber que existe um movimento dos consumidores e também um movimento financeiro como um todo, eu vou estar com problemas seríssimos. Tá? Então, eu acho que, de novo, o problema é que a evolução é lenta, né? A gente queria as coisas rápidas, mas não É. vem, demora muito. Mas eu acho que é isso, basicamente é isso. Então, eu espero que a Veleda seja grande. Eu brinco, desde que eu estou aqui, a Veleda cresceu. Acho que eu posso falar isso, porque está no relatório. A gente cresceu quase 4 vezes em top line, em nível de lucratividade. O Fantástico. chamado era desse tamanho, Uhum. é. A gente aumentou bem mais em lucratividade. E e fazendo alguma barbaridade? Não, muito pelo contrário. É esse trabalhinho de formiguinha. Eu adoraria ter crescido 60%, mas não dá, porque crescer consome caixa. Se crescer consome caixa, eu não tenho dinheiro, então eu cresço devagarinho e vou celebrando e vou compartilhando, né? E vou gerando essa energia positiva para que todo mundo se beneficie e fique feliz e está construindo alguma coisa legal. Porém, a Velenda ainda pode crescer 10 vezes mais. E a gente sabe disso, todo colaborador da Veleda sabe, porque o mundo, como eu disse no início da nossa conversa, o mundo está doente, ele precisa de novas respostas para os anseios da alma. E a gente pode, como Veleda, ajudar a minimizar essa dor que as pessoas sentem. Acho que é isso. Nossa, fenomenal. Estou inspirada aqui. Às vezes até Uhum. emocionada, né? Porque ter alguém que Então, seja dirige minha uma empresa consumidora, hein? é, Seja minha eu sou consumidor, consumidora. eu sou, viu? De Ah, que verdade. bom. Sempre Então, que gostei bom. muito da Veleda e consumo Então, mesmo. ótimo. Mas agora vou consumir mais. Beleza, ótimo. Muito Adoro bom, meus consumidores. fenomenal. Eu falo, eu não tenho hater. Até hoje, até essa palestra, não tinha hater. Vamos ver se eu continuo sem ter haters. Não, não é daqui que vai sair seu hater, não. Mas vamos lá, o Guilherme Ótimo. está com a mão levantada. Vou inaugurar aqui as perguntas da turma que está te assistindo, viu, Maria Cláudia? Obrigado aí. Imagine. Muito bacana aí o seu depoimento. Eu queria pegar exatamente esse ponto agora do comentário da Beth, que ela é consumidora e será ainda mais. Então, como é que vocês, se vocês têm na estratégia de comunicação, é, também divulgar o sistema de gestão, os valores que vocês acreditam, para captar mais pessoas, mais jovens, que pessoas que conhecem a marca, mas que talvez não admirem tanto por não conhecer tudo isso que você acabou de falar para a gente? Isso, Lívia. Obrigada pela pergunta. É você contar essa história, né? As pessoas terem tempo de escutar. A gente sabe que a escuta é algo difícil, mas a gente tenta sim contar a história, seja em termos de né, meio empresarial. Então eu estou aqui conversando, contando a história da Veleda para vocês. Contei de mim, mas também contei da Veleda. A gente faz um trabalho de mídia social que é entre aspas, o mais barato, porque comunicar é caro e você tem que gastar dinheiro. E como eu falei, a gente não tem tanto dinheiro. Então a gente vem aos poucos, ao longo desses 10 anos, falando, contando o que é Veleda, o que é antroposofia, o que são nossos produtos. A gente também fala com médicos, porque a gente tem medicamentos e a gente sabe que o brasileiro precisa validar. Ninguém sai comprando remédio, apesar de a automedicação ser muito usada, mas o médico ainda
ainda é muito importante nisso, o médico, farmacêutico. Então, a gente faz um trabalho de treinamento, a gente conta para os nossos parceiros comerciais essa diferenciação dos nossos valores. Eu não mencionei, eu tenho um sítio aqui em São Paulo, em São Roque, onde a gente planta os produtos que são vendidos na nossa farmácia, porque a gente tem três negócios no Brasil. Eu tenho os cosméticos que vêm da Suíça, porque a Veleda é muito forte cosmético lá fora. Eu tenho os medicamentos, que a gente chama de OTC, que se encontra na Raia, na Drogazil, na Drogaria São Paulo, que são medicamentos que você pode usar e que são naturais, com a mesma filosofia. E eu tenho uma farmácia de manipulação que atende pedidos específicos de médicos antroposóficos, que são esses médicos que olham você como um todo, de uma maneira holística. Então, vai olhar como está seu metabolismo, como está seu sistema ritmo, como está o seu sistema neurosensorial, e vai te dar um medicamento adequado à sua necessidade. Então, é uma prescrição magistral. Então, a gente tem três negócios. Para a farmácia, eu tenho um sítio que a gente planta tudo que é colhido. Esse mesmo sítio e alguns parceiros também dão produto para eu fazer na fábrica. Eu não, né? A equipe produzir na fábrica são produtos que vêm frescos, porque a gente não trabalha com nada que é morto, só trabalha com o que é vivo, porque tem mais energia. Então, traz isso que é fresco para a fábrica para ser processado e virar medicamento que é vendido, como eu falei, nessas grandes redes. Então, assim, a gente vai fazendo esse trabalho de contar, mas é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho que não cresce 60% porque eu não tenho dinheiro. E se eu for pegar dinheiro fora, né? A Veleda é Suíça. Eu vou, vamos lá, vou botar um private equity aqui. Pronto, perdeu os valores no dia seguinte. Vou fazer um IPO. Pronto, perdeu os valores no dia seguinte. Então, isso é muito importante. A Veleda não é uma empresa vendável porque ela sabe que se ela perde o controle disso, desses princípios, acabou, acabou os princípios, né? Infelizmente, o capitalismo ainda é o buyout para gerar muito dinheiro, e isso não é a Veleda. Então, a gente está tranquilo nesse crescimento constante, mas é dentro da realidade dela. É uma escolha, né? Te respondi? Hã? Sim. Respondeu sim. Muito obrigado. Obrigado, Maria Cláudia. Ok. Agora eu vou passar para o Paulo, que está com a mão levantada. Paulo, Sim, vamos lá. fiquei muito curioso, Maria, no sentido de como é que é o sistema de contratação de vocês? Porque você falou muito sobre valores e, enfim, é o que mais norteia quem participa da DCE, né? E a gente, quando fala em contratação, você vê aí num LinkedIn da vida, uma vaga, os requisitos são sempre 100% técnicos. Você precisa saber esse sistema, precisa saber isso, formado aqui, ali, e você, às vezes, pela sua, vamos dizer assim, pelo seu jeito de ser, você acredita que você consegue contribuir para uma empresa pelos seus valores, e a parte técnica você aprende. A questão é, você nunca consegue chegar nas empresas, ou na maioria delas, porque a contratação vai pelo técnico. Então, você, como é tudo por IA hoje em dia, nas suas avaliações, né, desses perfis, já elimina as pessoas que tecnicamente não têm os requisitos necessários que eles colocam, né? Como é que vocês trabalham isso para vocês? A primeira pergunta é: vocês realmente, numa busca de candidatos, vocês vão atrás basicamente do técnico e aí avalia os valores? Ou é mais importante os valores e como é que vocês trabalhariam isso para... essa pessoa pode não ter todos esses requisitos, mas eu prefiro essa pessoa na minha equipe porque ele vem com valores como os meus. Interessante você trazer esse tópico, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu vou te falar o que acontece. Primeiro, a Veleda é muito pequena, eu tenho 150 colaboradores. A demissão, eu até vi semana passada, mês passado, tá certo, 2% de perda de funcionário. Então, assim, é muito Uhum. baixa, a rotatividade minha é muito baixa.
né? Talvez porque realmente quem está aqui gosta de estar aqui. Agora, se eu tenho uma vaga em aberto, infelizmente ou felizmente, são sempre recomendações. Porque a pessoa fala, ó, tem uma pessoa que se encaixa com a gente, então traz. Então, eu nunca olho de fato, esse perfil super técnico, né? Mas eu acho que é um ponto para a gente pensar quando a gente crescer. Como é que eu faço? Você pode ter uma IA que também olhe, né, o perfil da pessoa, porque hoje se fala das mídias sociais, de valores, mas eu acho, Paulo, que numa entrevista, se é um cargo maior, se numa entrevista você percebe se a pessoa tem ou não. Eu lembro um caso específico, a gente contratou um cara que era para visitar médico. E ele tava, eram alguns, não era só um. Bem no começo da Veleda, que eu estava aqui. E eu olhei e falei: esse cara não vai funcionar aqui com a gente. Bati o olho, porque você percebe, como é que posso falar? Era um corpo estranho, porque a gente é tão redondinho. Eu falei: esse Uhum. cara aqui não vai dar certo. Mas dito e feito, não deu certo. Mas isso foi empírico meu, tá? Não foi nada estruturado. Então eu acho que é isso, assim, a cultura tá tão enraizada que as pessoas já sabem o que dá. Agora, tem situações, né? Recentemente a gente teve um cara que não tinha perfil técnico. Falei, cara, manda embora, porque tem que ser técnico, tem que saber o que tá falando, mas tem que estar misturado, mesmo na individualidade, nesse sistema. Tem que falar, puxa, eu sou diferente aqui. E eu vejo que hoje, assim, a minha idade média, acho que isso é um ponto interessante. A nossa idade média na Veleda é 45 anos. São pessoas mais velhas. E quando eu comecei na Veleda, eu trouxe muita gente mais sênior, né? Por quê? E aí eu vou te contar. Por quê? Eu, Porque a eu gente também tem um sou sênior. etarismo muito grande no mercado. Hã? É. Não, eu sei Perdão, a muito gente tem um bem a etarismo. diferença do sênior. A gente tem um etarismo muito forte. Então, o que que acontece, né? Então, de novo, eu trabalhei numa multinacional. Quando eu tinha 45 anos, que foi uma das razões que eu saí, um, um suíço falou assim para mim: você não é muito velha, mas não é muito nova. Eu falei: não estou acreditando que eu vi isso. Não estou acreditando. Falei, então, né? Então você começa a perceber que hoje essas multinacionais, elas juniorizam porque é mais caro, porque aí você tem plano de saúde, porque você tem, sei lá, o que mais, o teu salário está crescendo já há muito tempo, então eu vou limpando e vou botando em funções de liderança pessoas mais novas. Quando eu vim para cá, eu fiz o contrário. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou buscar aquele cara que sabe fazer, que tem princípio e que não está tão interessado com salário, até porque eu não tenho salário para pagar ele, não tenho bônus, não tenho nada. Mas o que que o cara tem? O cara tem vontade ainda de construir uma página. O cara tem senioridade, tem experiência. Talvez não tenha tanta energia. Hoje eu não tenho tanta energia, né? Mas ele tem essa disponibilidade de ajudar, sabedoria de ensinar, né? Que nem as avós, né? Que ensinam com amor o outro. Então eu trouxe o meu diretor industrial, gerente industrial, ele veio para ganhar metade do que ele ganhava, porque ele já era um cara estava cansado e ele tem amor pelo que ele faz. E ele tem 65 anos, né? Porque eu falei idade média de 45. Então, assim, eu acho que tem momentos na vida que você só quer mesmo contribuir. Não é o dinheiro mais que move. Isso também é bem antroposófico, porque a gente fala dos setênios da vida da gente. Então, passou dos 56, você já criou teu patrimônio. Você está muito mais interessado em dar alguma coisa para o mundo do que receber, que você aprendeu que o prazer é em dar, não é somente em receber. Então a gente foca em gente um pouquinho mais velha. Não sei se eu te respondi, mas você trouxe uma provocação boa, né? A gente não usa IA em processo seletivo, porque a gente, quando procura, procura no nosso meio, as pessoas que nos cercam, mas eu acho que é um ponto que eu vou até conversar com a minha colega de relações humanas. Obrigado. Respondeu sim. Muito bom. Gente, nós temos mais 5 minutos e eu estou aqui com uma pergunta da Márcia e a Ivânia com a mão levantada. Nós temos flexibilidade para avançar 5 minutos ou não? Para mim, eu estou tranquila, tá? Podemos? Então tá bom. E aí, depois da Ivânia, aí a gente
encerra e eu passo a palavra para o nosso presidente. A pergunta da Márcia é a seguinte: você começou com genéricos e aí migrou para a Veleda, que é uma empresa que tem preços, um valor premium, né, nos medicamentos. Como é que fica essa transição para você? Isso traz alguma contradição? Ou como é que você lida com isso? Nenhuma contradição. Genérico é volume, escala, trago tudo da China, da Índia, de insumo, produz, massa, quantidade. Podia até ser mais barato, tá? Podia até ser mais barato. Então, o lucro de farmacêutico é imenso. O Veleda é um a um, né? Convido de novo. A gente planta, a gente ainda planta usando um calendário antroposófico, então tem períodos que a gente nem colhe, porque a gente espera o ciclo da planta. O Ansiodoro, que é o principal produto nosso, demora 3 anos. Você pega a muda, joga fora, replanta, mais uma muda. 3 anos para chegar no frasquinho. Se perde, se eu tenho um parceiro, eu não falei isso, isso é bem legal. Se eu estou fazendo um produto grande, tipo Ansiodoro, e tem um evento climático extremo, o cara perde a planta, eu pago metade para ele, porque eu sei que se eu destruir o meu parceiro, eu vou ser destruído em segunda instância. Então tem um ciclo, tem uma diferenciação muito grande. Eu até brinco, viu, Márcia, que Veleda até custa barato. Claro, você vai falar, não, é caro, sim. Veleda eu vendo hoje para o rico. Meu desafio também é ter mais crescimento, principalmente nos industrializados, para conseguir vender para uma camada não vou falar vulnerável, que eu acho que eu nunca vou vender para as camadas vulneráveis, mas eu consegui ampliar o consumo. E então, assim, e a história, esse cuidado, essa delicadeza que eu tenho, ela acaba sendo refletida no preço. Não dá para eu comparar um produto que tem passiflora que vem lá da China em container com a planta seca. Se eu tenho a minha planta é fresca, que sai de São Roque, de Itatiba, vem no caminhão, é processada, pego o bagaço, devolvo para o sítio, porque o bagaço vira adubo para as próximas colheitas. Então tem uma história muito grande por trás disso, né? Então é isso. Então não vejo contradição. Lamento que menos pessoas possam se beneficiar, porque sim, tem um constraint, tem um problema de preço. Mas se eu comparo o industrializado, não o manipulado é caro mesmo. Mas o industrializado, que eu tento de alguma maneira massificar a antroposofia através do industrializado, eu consigo ter ganhos de escala, não como do genérico, mas que permite ter um preço médio menor. Ótimo. E por último, eu vou passar para a Ivânia e aí a gente encerra. Obrigada. Oi, Maria Cláudia, bom dia. Muito obrigada aí pela sua manifestação. Como eu disse, a Beth, né? Eu não estou só encantada, estou emocionada. Eu acho que é lindo, né? Você, num mundo tão polarizado, né? De tantas tensões, poder ter uma instituição que preza, né? Todo esse respeito. Então, eu vim de uma carreira executiva. Hoje sou mediadora de conversas difíceis e conflitos organizacionais, uma formação pela Concadora que tem base na antroposofia. Ah, que Então, legal. realmente eu acredito muito e estou muito feliz, né, de estar aqui participando. Eu gostaria de saber de você, porque até pelo sistema B, a instituição ela tem um compromisso, uma responsabilidade social também, né? Assim, como a Veleda trabalha com esses valores que são tão importantes para o momento atual da humanidade, extramuros, né? Quer dizer, como levar esses valores através de cada funcionário, para suas famílias, para o mundo. Se vocês têm, né, enfim, alguma atividade, algum propósito nesse sentido, social. Tenho sim. E te falo, quando eu crescer, eu quero ter uma escola antroposófica para os nossos funcionários. Ainda não dá, viu, Ivan? Mas o que que a gente fez aqui, desde o day one, né?
E, de novo, você consegue trazer coisas à medida que você cresce. Então, assim, todo funcionário nosso tem acesso a um médico antroposófico. Então, a gente tem um médico que vai na fábrica, vai na farmácia e não cobra nada. Ainda não está estendido aos familiares, mas a pessoa tem. E ela tem 70% de desconto nos medicamentos que ela precisar comprar, que não vai comprar da Veleda. Então, eu tenho isso como benefício número um. Eu tenho alimentação que é orgânica, salada, frutas, a gente preza ser orgânico para exatamente os valores, você não usar pesticida, não usar nada que seja sintético. Eu tenho refeitório no meu refeitório, né? Quem está na rua não tenho como fazer isso, mas no refeitório é orgânico. E eu tenho uma ação social, e aí voltando talvez no ponto da Márcia, eu tenho uma farmácia antroposófica, que a Veleda é mantenedora, se chama Ita Wegman. Ita Wegman é uma das médicas que fundou a Veleda, né, em 1921. E essa farmácia fica localizada na comunidade Monte Azul, né, Jardim São Luís, aqui em São Paulo, e ela tem ali do lado de um ambulatório social, e as pessoas que passam em consulta antroposófica neste ambulatório social ou em outro ambulatório social, seja em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em São Carlos, em São Paulo, ela passa por um assistente social e que aí ele define qual é o percentual de desconto. Muitas vezes pode ser de graça e muitas vezes vai falar, não, vai pagar 10%, vai pagar 20%, vai pagar 30%, sei lá. Porque, de fato, passa a ser uma concorrência minha. E a gente sabe que ser humano, que às vezes pode pagar, vai falar, eu vou lá na Monte Azul, vou pegar um desconto, que aí Veleda é caro, então eu vou fazer nada. Então a gente fez questão de ter esse assistente social para fazer isso. E a Veleda doa todos os insumos para essa farmácia, não cobra nada, para que possa ter acesso a uma comunidade de baixa renda, de vulnerabilidade social e que queira ter um tratamento natural com a Veleda. Então hoje eu tenho essas três ações. Tenho alguns incentivos de estudo, tenho aulas de antroposofia, tenho alguns ritmos de, por exemplo, festa junina, que é importante, é um marco, é, alguma final de ano, né? Festas micaélicas, a gente traz algumas palestras da antroposofia, palestras de biografia, às vezes fazemos eventos, por exemplo, arte terapia, a gente vem trazendo sempre essa reflexão para que quem esteja na Veleda entenda isso. Mas, de novo, eu lido com uma população, são 150 empregados, mas pessoas de diferente conhecimento. Então, a gente tem que, às vezes, tomar um pouquinho de cuidado em falar coisas para a pessoa não falar, né? Sei lá, se tem uma religião, sou crente, tá falando em espírito, né? Cruz credo. Então a gente traz isso como conhecimento, né? E mais valores, num lado mais de valores. A despeito da religião, da crença que você tenha, são valores. E aí a gente gosta de estar trazendo essas discussões para estar alinhado com essa cultura que a gente quer produzir. Muito bom, muito obrigada. Imagine que é isso. Muito bom, Maria Cláudia. Você viu que a gente passaria a manhã inteira, né? Infelizmente não dá, mas foi muito bom falar com você. Que bom, Trouxe assim uma que bom. riqueza de reflexões e valores que valeu demais. Agora Eu eu acho que a então te agradeço mensagem, por isso. Tua a mensagem mensagem, final. a mensagem final e quando vocês me fizeram o convite, né? Eu acho que eu preciso dizer, nossa, mas eu vou falar, não sei, é religião, não é? E eu te perguntei isso, e perguntei também, acho que para o Guilherme e para a própria Andréia. Eu acho que a gente, de novo, nós somos privilegiados. De nosso lugar de privilégio, a gente tem a obrigação de fazer algo. Né? É fácil? Não. Ser diferente não é fácil. Você tem que ser muito forte, muito resiliente e bancar ser diferente. E ao ser diferente, a bancar isso de uma maneira dedicada, você gera resultado. Não tem como não gerar, né? De novo, esses conceitos de liberdade, fraternidade, de amor, de respeito, eles são necessários. Eles são fundamentais. E ao não perceber isso, é que o mundo está nesse jeito que a gente está vendo. Mas, como eu acredito que você tem que vir com caos para depois nascer alguma coisa nova, é isso. Talvez nós não vejamos isso, né? Vamos estar em outro plano aí,
mas a gente tem que ter a nossa contribuição, a gente tem que fazer o que é certo. Pelo menos o que a gente acha que é certo, né? Agora tem gente que acha que é certo e faz errado. Então, É, mas a gente tem que ter essa coerência entre o. Isso é, de novo, antroposófico, no pensar, no sentir e no fazer. Se você isso. tem essa coerência, pelo menos tem um peso a menos na sua vida. E eu acho que isso é muito importante. Perfeito. Maravilhoso. Guilherme, Beth, mais uma vez, muito obrigado pela condução aí, por coordenar todo o trabalho que a gente tem na DC dos Cafés da Manhã. E queria mais uma vez agradecer a todos que estão presentes em especial a Maria Cláudia. Foi realmente uma manhã muito rica. Eu tenho certeza que todos nós saímos daqui muito inspirados de que não é que dá para fazer o bem somente. É necessário fazer o bem, é necessário a gente é, poder seguir esses princípios e valores que você coloca tão bem aqui em todas as nossas empresas, em todas as nossas relações, né, Maria Cláudia? Então, eu acho que você transmite de uma maneira muito tranquila, e com muita certeza de que de fato é possível a gente seguir adiante e, mais do que possível, é necessário e fundamental para a gente acreditar aí É. na sobrevivência da humanidade, na perenidade das empresas e da sociedade como um todo. Eu queria aqui encerrar fazendo a oração do dirigente de empresa e queria fazer assim eh, com bastante calma, porque ela traduz muito de tudo isso que você falou, Maria Cláudia. Quer ver? A oração é a seguinte: Senhor, onipotente Pai bondoso, que criaste todas as coisas temporais para servir e deleitar o homem no caminho para o seu destino final e que nos chamastes a colaborar contigo na tua criação e na tua providência, ao marcar-nos com a vocação de dirigente cristão de empresa. Infunde-nos um fiel espírito de justiça e um ardente desejo de caridade, a fim de que no nosso esforço para descobrir, para transformar e para distribuir os bens materiais, busquemos sempre a promoção integral dos nossos irmãos, os homens e para que, servindo-os a eles por ti e em ti, com as nossas atividades, ascendamos todos juntos pela escala dos bens materiais até a posse dos eternos bens. É o que te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Essa é a oração do dirigente cristão de empresa que a gente faz ou na abertura ou no encerramento. E eu acho que foi ótimo a gente ter tido essa providência de deixar para o encerramento, porque eu acho que fecha muito bem com tudo que você transmitiu para a gente, né, Maria Cláudia? Perfeito, que bom. Vamos em frente, né? Vamos lá. Precisamos de ação com coração. Isso mesmo. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença. O Amador pediu seu contato, viu, Maria Cláudia? Depois vou tomar a liberdade de passar. Na verdade, a Pode gente, passar. para todos aqui, a gente compartilha e vai ser um prazer. Vamos compartilhar também a gravação. E agradeço mais uma vez a todos e em especial você, Maria Cláudia, pelos ótimos Obrigada a vocês. ensinamentos e Um bom inspirações. dia a todos. Muito obrigado. Abraço a todos. obrigada. Até Tchau, mais. gente. Tchau, Tchau. Até a tchau. Bom dia. próxima. Tchau. Até a Obrigado. próxima. Bom dia para todos.